Olá, tricoteira! Seja muito bem-vinda à Semana do Tricô com acabamento perfeito e sem costura. Nessa série de aulas, você vai aprender a base para conseguir fazer um tricô com acabamento perfeito e sem costuras, lindo, lindo, digno de loja de grife. Aquele de dar orgulho ao finalizar a peça e ver que foi você quem fez. Um tricô para arrancar elogios de todos, para ser um presente perfeito, seja para você ou para alguém que você ama muito. Sem precisar fazer costuras complicadas que acabam ficando feias, sem precisar calcular cavas de blusas e ainda conseguir que o seu tricô fique do tamanho que você deseja, servindo perfeitamente em você ou na pessoa que você vai presentear. Assim como essas mulheres conseguiram fazer essas peças lindas. Sabia fazer tricô, e eu não sabia fazer circular. Outra coisa que eu não gosto de jeito nenhum é costura. Eu não gosto de costurar nada, gente, nem de pregar um botão. Ó, dá para ver? Olha, não dá para ver que tem a dobra ali. Tá perfeito. Gente, ele tá perfeitinho, todos os dois lados tá perfeito. Então, assim, quando eu fiz essa, que ficou perfeito dos dois lados, não parece que... Ai, eu fiquei tão feliz, eu disse, eu sei fazer. Olha, o tricô mudou, o tricô circular é tudo para mim. De dormir e chegar a sonhar que estou fazendo tricô. Quero mostrar uma das blusas que eu fiz. Ah! Olha, Da essa é droga. uma das blusas que eu fiz, tá? Essa aqui é a manga, ó. Faço tricô desde 88, mais ou menos. Mas não sabia fazer direito, né? Fiz muito cachecol só, muito coisinha simples assim, né? Pulovinho, aqueles esquenta-coração, que era tudo reto, né? Uhum. Mas eu queria fazer e fiz um monte de blusa. Uma ia para minha mãe porque não servia para mim, a outra ia para minha filha porque não servia para mim. Nunca consegui acertar. E costurada. E tudo costurado. Às vezes eu terminava a blusa num ano, só ia costurar no ano seguinte. E daí de um lado sai diferente, a manga de um lado ficava maior do que a outra, ou a frente ficava diferente das costas, o lado direito diferente do esquerdo. Eu falei, ai, gente, cansei. Primeira blusa. E o melhor de tudo, inteirinha, sem costura, agulha circular, perfeitinha. Perfeitinho. Serviu, nossa. Eu dei era presente para minha cunhada, né? E, nossa, ela ficou encantada. Ela tá apaixonada pela blusa. Ai, que bom. Além de saber a base, a gente ainda vai fazer uma blusinha de boneca linda e única para que você veja que é simples e muito mais rápido fazer peças com as técnicas que eu vou ensinar aqui. Essa peça vai servir para que a gente consiga visualizar como uma peça pode ser feita inteirinha, com acabamento perfeito e sem costura. Eu imagino que muitos de vocês que tricotam com agulha reta tenham algumas dificuldades, mas eu, mesmo tendo começado com tricô reto aos 7 anos, também tive dificuldades quando eu troquei para o tricô circular e sem costura. Imagino que, assim como eu, muitas de vocês aqui devem ter uma história de família com o tricô, né? Se não aprendeu com alguém da família, pode ter sido com alguém importante. Na minha história, quem me ensinou foi a minha mãe. Ela é crocheteira até hoje e eu vi ela fazer crochê, mas eu queria aprender tricô. E ela começou a me ensinar o básico, só o que ela sabia. Mas com o tempo, eu queria fazer peças inteiras, como casacos e blusas. E então minha mãe, mesmo sem saber muito, me ensinou o que ela sabia de tricô. Ponto meia, ponto tricô, montar e arrematar do jeito mais comum. Sabe aquelas maneiras que ensinavam as avós para as mães? Foi o que ela me ensinou. Mas com o tempo, eu vi que tornavam mais complicadas de fazer outras peças. Uma das coisas que ela me ensinou foi fazer aumento com laçada. E não sei se você já reparou, mas os aumentos com laçada acabam ficando um buraco na peça. Então, as minhas peças sempre ficavam com buracos. Naquela época, o máximo que eu consegui fazer eram roupinhas de boneca. Então, quando eu fiquei adolescente, eu comecei a fazer a primeira peça que eu aprendi que dava para usar, o cachecol. Quem não começou com cachecol, né?
Aí eu comecei a fazer muitos cachecóis e a usar eles e a dar de presente. Até que me peguei presa no cachecol há uns anos, porque era fácil, fazia tudo igual, do tamanho que eu queria, era vai e volta 1 milhão de vezes. Não precisava costurar, não precisava fazer nada. Nossa, eu mesma tinha um monte. Mas até então eu não sabia fazer diminuição, apenas aumento. Mas com o pouco que eu sabia, já era viciada em tricotar. Uma vez na faculdade, eu comprei agulha e linha e uma revista porque eu queria tentar algo diferente. Uma blusa listrada. Eu segui tudo o que dizia na revista, porém, quando eu fui fazer, ficou tudo desencontrado. A listra da frente não casava com a de trás, a costura estava horrível, a cava da blusa pior ainda, a união dos fios para mudar a cor aparecia torto e direito. Nossa, ficou horroroso, acabamento totalmente desacabado. Eu fiquei com tanta raiva que eu joguei fora a minha peça. O que a gente via nas fotos das revistas era o acabamento perfeito, mas as instruções eram ridículas. Lá falava, faça um aumento, faça a diminuição, mas não dizia como tinha que fazer. Um para lá, o outro para cá, e eu só sabia fazer de um lado. Nossa, ficou horrível mesmo. Por isso que até hoje eu não gosto das receitas que vendem por aí. Todas elas têm alguma dificuldade que você só vê no final. Mas isso ficou martelando na minha cabeça por anos. Então me formei e comecei a trabalhar como desenvolvedora de sistemas. Então o tricô não era mais prioridade para mim naquela época. Anos depois, quando eu casei, eu mudei para uma cidade mais do interior ainda. Nessa cidade eu tentei começar uma blusa por minha própria conta, com a minha cara, com as minhas ideias, mas eu não sabia como calcular a cava da blusa. E o que a gente faz quando quer descobrir alguma coisa? Claro que a gente procura uma professora. Então eu achei uma professora e fui lá na aula dela tentar desvendar como que eu calculava a cava. Só que uma coisa me chamou a atenção. O que eu vi ali era que a professora estava ensinando as alunas a fazerem uma blusa, mas eu percebi que as alunas não aprendiam a calcular a cava direito. E, com muitas dificuldades, acabavam pedindo que a professora costurasse e elas estavam pagando um extra para a professora fazer isso por elas. Não sei se você já passou por isso, mas acaba que a professora ganhava pela aula e também para costurar as mangas das alunas. Eu achei um pouco estranho e o que me levou a pensar que algumas professoras não querem que você aprenda a ter essa independência. Até na hora de explicar, ela explicava mal e muitas vezes pegava a peça da minha mão para fazer. Nesse momento, eu pensava, tá bem, tô aqui, ela costura para mim, mas e se eu for embora? Quem que vai costurar para mim? Eu tinha que aprender costura, mas não dava certo, sempre ficava horrível. Eu tenho uma amiga que ficou 8 anos indo em aulas, 8 anos fazendo peças e sempre com acabamento ruim. Ela disse que nunca gostou de nenhuma peça que ela fez. E tudo bem, eu sei que também quando a gente vai nesses lugares tricotar, não é só pela peça, também é o ambiente, é conhecer gente nova, é conversar, né? Eu entendo tudo isso também, mas a gente quer fazer isso com peças lindas também, com acabamento perfeito e para que a gente possa usar, presentear e até vender. Um tempo depois, quando o meu casamento já não ia bem, assim que eu parava de trabalhar às 18 horas, eu fugia para o meu tricô. Ali foi a primeira vez que o tricô me salvava da depressão. Então ficava horas ali fazendo tricô e eu fui testando tudo quanto era método e peças. Com revistas, cursos, o que tinha disponível na época. Ficava lá todas as noites tricotando, porque era a única coisa que me fazia feliz. Até que eu caí de paraquedas em um grupo de e-mail do Yahoo que estavam começando a fazer um tricotando juntas de um chale na agulha circular. E eu nunca tinha feito. Eu acreditava que ia ser bem difícil, porque eu não conhecia agulha, porque eu não tinha feito nenhum chale, porque eu já estava habituada na agulha reta e já tinha minhas manias. Mas acabei descobrindo que tricotar no tricô circular era igual ao tricô reto. Os mesmos pontos, a mesma maneira de colocar na agulha, a mesma maneira de tricotar. A diferença eram as possibilidades. E tinha outra coisa. O fato de você estar num grupo com pessoas fazendo a mesma coisa que você, com o mesmo objetivo que você, faz diferença, não é? O pessoal do grupo começou a me incentivar muito. Eu fui no armarinho perto da minha casa, comprei agulhas circulares, tive algumas dificuldades e resolvendo todas lá naquele grupo de e-mails, mandando e-mail para cá, e-mail para lá, até que eu
terminei o chale. E quando eu terminei, o chale estava lindo demais. E eu fiquei tão, mas tão feliz com ele, que até dei de presente para minha avó, que era muito especial para mim. Acho que ela nunca usou, porque dizia que era muito lindo e tinha medo de estragar. Lá nesse grupo fiz diversas amigas, conheci tudo que podia sobre tricô circular, mas ainda não tinha encontrado uma maneira mais fácil e mais rápida de conseguir fazer as minhas próprias peças com o acabamento que eu queria. Até conseguia fazer alguma coisa, mas ainda assim não com o acabamento perfeito e sem costura. Faltavam as blusas completas, as peças completas para poder usar e dar de presente. Então eu comecei a procurar fora do Brasil. Comecei a ver aulas e livros em inglês e aí sim começou a chegar perto daquilo que eu mais desejava, o tricô com acabamento perfeito e sem costura. Ali eu aprendi também uma maneira única de como as explicações do tricô poderiam ser sempre simples e fáceis de entender, não precisando daquelas maneiras complicadas que tinham nas revistas e dos vídeos. E aí comecei a fazer todos os métodos que você pode imaginar. Método raglan, pala redonda, método contíguo, bottom-up. Foram muitas formas e muitas técnicas. Assim, eu fiz diversos casacos que eu usei até esgarçar. Depois de um tempo, eu engravidei, minha filha nasceu e eu passei por uma tormenta na minha vida. Separei, perdi a casa, perdi o carro. Na mesma época, perdi o trabalho de desenvolvimento de sistemas e eu não conseguia fazer mais nada. Sim, a depressão me pegou mais uma vez. Me sentia triste, perdida. Eu tive que voltar para casa dos meus pais. E com a minha situação emocional e financeira destruída, eu não podia parar de trabalhar, senão eu ia entrar em uma depressão profunda. Foi quando eu fui trabalhar de caixa na loja do meu pai. Para não parar, porque se eu parasse, eu ia enlouquecer. Foi tão horrível na época que eu não conseguia nem comer. Meus pais, que têm uma loja de suplementos, me suplementaram para eu não morrer. Então, se você está em depressão ou sofre por ansiedade e não tem vontade para nada, deixando seu mundo até meio cinza, eu sei muito bem o que você está passando. Mas aos poucos eu fui melhorando e com esse mínimo de melhora já me deu vontade de fazer uma coisinha e outra de tricô. Era ele, o tricô, me salvando mais uma vez da depressão. Mas eu tinha perdido tudo, vendido meus móveis, não tinha dinheiro nem para comprar a lã para fazer o casaco completo, então como que eu ia começar dessa forma? Foi então que eu não desisti. Peguei um casaco antigo, desmanchei para ter a lã e pensei, com tantas coisas maravilhosas que aprendi sobre o tricô circular, por que não fazer um tricotando juntas, um TJ, com as pessoas que conheço e ajudar essas pessoas a conseguirem fazer peças assim como eu estava conseguindo, assim com acabamento perfeito e sem costura. Foi quando postei um vídeo anunciando que eu ia fazer o meu primeiro TJ e comecei a dar os meus primeiros passos ensinando online. Nessa primeira turma eu pude ver uma coisa muito interessante. Mulheres que tinham dificuldade em fazer o tricô circular conseguindo aprender. Mulheres conseguindo realmente fazer peças sem costura e com acabamento perfeito. E ainda mais, mulheres se apaixonando pelo tricô circular, como a Sueli conta aqui. Maravilha tricotar na agulha circular. Confesso que não apreciava, mas com você, Sandra, pude aprender a gostar e hoje acho ótimo e prático. Mas foi muito além disso. Eu vi mulheres diminuindo a medicação por causa do tricô, como foi o caso dessa aluna aqui. Esse mês diminuiu o meu medicamento porque estou tão distraída fazendo o TJ que o médico diminuiu o medicamento de ansiedade e depressão. Eu mesma já tinha sido salva da depressão ao menos 3 vezes pelo tricô. Quando eu mudei de cidade a primeira vez, quando eu mudei para Santos e quando eu me separei. Assim, fui fazendo TJs, adicionando tudo que eu tinha aprendido nos vídeos e livros em inglês sobre acabamento perfeito e aí eu e minhas alunas fomos fazendo cada vez mais blusas que pareciam de grife. Lindas, aquelas que dão orgulho de dizer fui eu quem fiz. E que as pessoas elogiam e ainda perguntam onde foi que eu comprei, sabe? Foi ali que eu me dei conta que eu tinha criado um método muito mais fácil, mais rápido e que garantiu o acabamento perfeito e sem costura. Vi também que esse método não só poderia livrar as tricoteiras das maiores dores de cabeça do tricô, como a costura, o cálculo da cava, a blusa que não cabe no final, mas como também esse método poderia ajudar as mulheres a saírem da depressão e da ansiedade e a terem uma maior qualidade de vida,
assim como me ajudou e ajudou centenas de alunos. Se eu tinha algo tão maravilhoso nas minhas mãos, eu não poderia guardar isso comigo. Eu tinha que ensinar mais mulheres a não ficarem mais dependentes das professoras. Então comecei a ensinar toda a base do tricô, que faz com que você consiga ter o acabamento perfeito e sem costuras. E hoje eu vou te mostrar como você também consegue fazer o tricô com acabamento perfeito e sem costura, te ajudando a fazer uma primeira peça, uma blusa de boneca completamente sem costuras pelo método Contigo. Aqui a gente vai aprender a fazer ela toda, apenas usando um instrumento, a agulha circular. Sim, é possível fazer uma blusa completa com uma agulha circular, como essa aqui. Então vamos falar um pouco da agulha circular e conhecer as possibilidades dela. Somente com uma agulha circular você consegue fazer a peça completa, com acabamento perfeito e sem costuras. Para você poder fazer um tricô sem costura, tem que ter essa agulha. Porque veja o formato da agulha circular. Ela tem 2 agulhas e um cabo flexível no meio. Então você consegue fazer as partes como tubos fechados e assim você não precisa fazer a costura da lateral e nem fazer as peças em pedaços. Além de você não precisar costurar as laterais, você não vai precisar fazer aqueles cálculos de cava complicados, porque aqui no tricô circular, se for uma blusa top-down, você consegue experimentar e ver se o tricô está com a cava que cabe direitinho e pode ajustar enquanto você vai tricotando. No tricô reto, se você errar, já era. Vai ter que desfazer tudo e começar tudo novamente, porque isso você só descobre no final. Vou mostrar para você como funciona em uma blusa que eu estou fazendo. Essa blusa aqui, ela é um casaco, na verdade, totalmente sem costura, e a gente consegue fazer as mangas com agulha circular, sem precisar costurar nada. Somente com agulha circular você consegue fazer pequenos tubos assim. Para você parar de fazer as mangas abertas e depois ter que costurar e ficar aquele acabamento horrível, porque suas mangas já vão sair em tubos pequenos e prontas. A gente não consegue fazer tubos pequenos assim, na agulha reta, exatamente porque ela não é flexível. Já na agulha circular, olha aqui o tamanho que a gente consegue fazer os pequenos tubos. Isso serve para roupas de boneca, roupa de criança, golas e mangas. Eu sei que muitas tricoteiras usam agulha circular para fazer apenas decote e manga, mas imagine que complicação, porque para que a sua manga caiba na sua cava, que foi calculada, você precisa primeiro fazer as mangas e depois encaixar na peça, além, claro, de ter que fazer a costura. Não é bem melhor que a sua blusa já saia da agulha com as mangas? E eu sei que quando a gente imagina, parece muito difícil, mas a blusinha que vamos começar a fazer hoje, você vai ver que é totalmente possível. Uma coisa que a gente tem que perceber é que quanto menos costura você tiver na sua peça, mais perfeito fica o acabamento e mais bonitas elas vão ficar. Outra coisa que é possível fazer com agulha circular, e é essencial para o acabamento perfeito e sem costura, são as golas duplas. Se você fizer essa gola na agulha reta, você vai ter que costurar ela e você já sabe, quanto menos costura você tiver na sua peça, mais perfeito fica o acabamento e mais bonitas elas vão ficar. E com a costura fica aquela parte mais grossa, onde você deixa para o lado ou para trás. Mas olha o exemplo dessa gola aqui. Ela é uma gola dupla, sem precisar de costura. Você pode começar sua blusa pela gola e já não vai precisar mais mexer na gola depois, porque ela já vai estar pronta. Quem aprende a fazer esse tipo de gola já não quer fazer outras, porque fazer golas assim, além de deixar a sua peça com cara de roupa de grife, ainda deixa elástica e não impede a passagem da blusa pela cabeça. E eu sei que esse é um problema que muitas tricoteiras passam com a agulha reta. Fazendo a gola com a agulha circular, ela fica elástica e você não corre o risco de arrematar ou montar os pontos apertados demais e acabar não passando na cabeça. Esse problema acontece muito com roupas de crianças, porque as crianças ainda estão em desenvolvimento e a cabeça geralmente é um pouco desproporcional ao corpo. Além do que, se você fizer a gola do tamanho da sua cabeça, ela vai ficar maior aqui embaixo, parecendo que a blusa não foi feita para você. Acaba ficando um decote gigante. Imagine a gola assim, bem pertinho do seu pescoço, parecendo blusa de grife. Não fica muito mais elegante? Agora que você já conhece todas as possibilidades da agulha circular, vamos começar a fazer a nossa peça totalmente sem costura e com acabamento perfeito. Na parte prática de hoje, nós vamos conhecer alguns conceitos de base,
que quase ninguém ensina, muito porque o tricô é passado por gerações e muitas vezes você até aprendeu, mas não sabe qual a importância de cada parte desse processo para ter um acabamento perfeito e sem costuras. Então vamos começar fazendo a amostra. A amostra é importante para ter o tricô com acabamento perfeito e sem costuras, porque é a amostra que vai te orientar como está a tensão do seu ponto e é o guia que você vai ter para saber quantos pontos você coloca na agulha. Sabe quando você faz tudo certinho e ainda assim a blusa fica pequena? É porque você começou a tricotar a blusa sem utilizar o poder da amostra. E isso é essencial para que a blusa não fique menor ou maior do que você planejou. Assim, você vai conseguir uma blusa do tamanho ideal, como se ela fosse blusa de grife, feita sob medida. Sabe aquela blusa que veste como uma luva? Assim é o tricô, com acabamento perfeito e sem costuras, quando você faz a amostra. A amostra ajuda também quando você não tem agulha e a linha do tamanho que é pedido na receita. Assim você vai poder utilizar a que você tem, sem precisar fazer uma receita nova ou calcular a receita inteira. E assim você vai parar de doar o seu tricô. Ah, não coube em mim, vou doar para minha sobrinha, para minha neta. Não. Agora você vai conseguir fazer as peças sob medida mesmo. Então, quantos pontos você coloca na agulha? Você vai calcular a partir da sua amostra e a partir do tamanho da blusa que você quer. Então, gente, essa aqui é uma amostra. Você pode fazer para essa blusinha uma amostra de 33 pontos e você vai fazer ela do ponto meia aqui no meio. Vai começar com 2 carreiras de cordão de tricô, que é meia no direito, meia no avesso. E aqui do lado também você deixa meia no direito e meia no avesso para fazer esse cordão de tricô. Por que a gente faz isso? Para não enrolar a tua amostra. Se eu não tivesse feito isso aqui no começo, do fim, nas laterais, o meu tricô ia ficar todo enrolado assim. Então, quando você faz uma peça e ela enrola, é porque você não fez ponto de borda. E aqui você vê que eu fiz 2 amostras em uma, na verdade. Aqui eu usei agulha 3,5 e aqui eu usei agulha 3. E eu fiz uma carreira de tricô aqui para dividir, saber qual que é qual. Para a amostra da blusinha, eu usei o fio Bella, agulha número 3, e eu tenho que ter 22 pontos em 10 centímetros. Então, como é que funciona? Você vai colocar a sua régua em cima da amostra e você vai contar 10 centímetros aqui e vai contar quantos pontos você tem dentro desses 10 centímetros, tá? Tem que ser em 10 centímetros e tem que ter 22 pontos. Se você não conseguir chegar nos 22 pontos, para uma blusa de boneca não vai ter problema. Ou ela vai ficar maior ou ela vai ficar menor. Agora, se você não chegar na amostra pedida, na receita que você está seguindo para blusa de adulto, de criança, e você não consegue chegar na amostra pedida, você vai ter uma blusa ou maior ou menor. Então, a amostra é importantíssima para que fique do tamanho certo quando você terminar a peça. Então, voltando aqui para a amostra, se você fez com uma agulha aqui e não chegou nos 22 pontos, o que você pode fazer? Você pode trocar de agulha e tentar chegar na amostra pedida. Então, gente, essa é a importância da amostra, tá? Então, você faz a sua amostra e vai postar lá no grupo do Face pra gente ver a amostra de todo mundo. Mas na aula prática de hoje, eu vou ensinar outra coisa para você que a gente vai usar na quarta-feira, que são os aumentos. E você então pode fazer a sua amostra e já começar a fazer os aumentos para você treinar. E quando chegar lá na receita já tá tudo certinho, você sabendo fazer. Então, gente, a gente vai aprender a fazer nessa blusinha um aumento que é o meia pela frente e por trás e o tricô pela frente e por trás, tá? Então, para a aula de amanhã, é bom você treinar para você já tirar de letra como que você faz isso, tá? A gente vai fazer meia pela frente e por trás no direito, no ponto meia, e no avesso a gente vai fazer tricô pela frente e por trás. Então, como é que faz o meia pela frente e por trás? Você vai chegar até o lugar que a receita fala que você tem que fazer o aumento. E aí, ó, você vai fazer o quê? Você vai fazer o ponto meia, mas não vai tirar ele da agulha, ó. Faz o ponto meia e faz aqui por trás, ó. Não tirei da agulha e tá aqui o ponto meia, tá? Você vai fazer aqui por trás. Então, é assim que faz o aumento no meia. Caso, por um acaso, você faça o seu tricô pelo método inglês,
que segura o fio aqui com a mão direita, você vai colocar a sua agulha, vai laçar a primeira parte, vai voltar o seu fio, a agulha lá atrás do ponto e vai laçar de novo. E daí você tira ele. Ó. Esse aumento, ele fica sempre um tricôzinho aqui aparecendo, tá? Outra coisa, se você faz pelo método português ou pelo método inglês, você não precisa mudar para o meu método, que é o continental, tá? Você vai fazer do seu método. E aqui, vou fazer o avesso. Então, agora é o tricô pela frente e por trás. Você vai colocar o seu fio, a sua agulha no ponto, para fazer o ponto tricô. Vai fazer a primeira parte dele. E aqui por trás, ó, você vai ter que pegar a tua agulha da perninha de trás do ponto. E vai terminar o seu ponto tricô. Tá? Esse aqui é o método continental. E agora eu vou mostrar pelo método inglês. O método português, gente, é bem parecido com o inglês, como você vai fazer, tá? Vai fazer o ponto tricô por um lado. Só que quando você faz o ponto tricô aqui, você vai tirar ele, aí você vai passar para trás o fio. E agora, caso você faça pelo método inglês, tá? O método português, gente, é do mesmo jeito do inglês. Você tem que ver onde está o seu fio. Então, sempre olha aonde está o teu fio. Não vou fazer do português aqui, porque eu não sei fazer o método português, mas você tem que olhar o que acontece com o fio. Então, o teu fio vai vir de frente, como nesse método aqui, tá? Então, você vai colocar a agulha aqui para fazer o ponto tricô, vai fazer ele em tricô, vai colocar a agulha lá atrás do outra perninha, com o fio para frente também, e aí você faz o pontinho. E assim é o aumento que a gente vai usar para a blusinha, tá? Ele fica um pontinho tricô aqui. Então, gente, é isso. Para amanhã, eu quero que vocês façam a amostra, e na própria amostra vocês podem treinar os aumentos, tá? Porque quando você chegar lá e pegar a receitinha da blusa, você já precisa saber fazer os aumentos. Se você quer usar algum outro tipo de aumento, pode usar também, inclusive com laçado, tá? Não fica tão bonitinho assim fazendo com laçado, mas se você quer substituir, você pode trocar. E essa aula está terminando e agora vamos fazer uma pequena revisão para que você confira aí se anotou tudo e não perdeu nada dessa aula. Vimos aqui hoje que para um tricô com um acabamento perfeito e sem costura, você vai precisar somente da agulha circular, que é a única maneira que temos de fazer uma peça completa sem precisar de costuras. Nos possibilita fazer pequenos tubos para manga sem costura, nos possibilita fazer acabamentos perfeitos como a gola dupla e golas que não prendem a cabeça e outras técnicas de acabamento que vamos aprender. Aprendemos também a importância de fazer a amostra e vimos como fazer a amostra e medir certinho para termos uma blusa no tamanho desejado sem precisar doar sua peça depois. E como dever de casa, você vai fazer a sua amostra e treinar os aumentos que eu ensinei aqui hoje. O material de apoio sobre a aula de hoje para impressão eu coloquei no destaque lá na nossa comunidade secreta, mandei no grupo do WhatsApp e ainda tem um botão aqui do lado escrito PDF da aula 1. Você pode clicar e baixar automaticamente. Na próxima aula nós vamos saber como ler receitas com gráficos e vamos ler a nossa receita da blusa. Saber como começar a blusa e vamos fazer ela até a hora da divisão das mangas. E nós vamos ter vários segredos incríveis que eu te conto na próxima aula. Vai ser muito divertido e relaxante. A próxima aula vai ser liberada na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Mas enquanto não sai a próxima aula, entra no grupo secreto do Facebook, comente lá o que achou da aula e poste a foto de como está ficando a sua amostra ou só entre lá para conseguir tirar suas dúvidas.
Não deixe de participar. Ali vai ser o nosso espaço para as conversas. Para entrar na nossa comunidade secreta, é só clicar no botão abaixo. Te espero lá. A primeira peça que eu fiz foi da Semana do Tricô, onde eu fiz um vestidinho de boneca para Barbie da minha neta. E eu dei para minha neta. E ela disse, vovó, faz mais. É uma delícia, né? Faz que delícia. mais. Imagina, ela vai lembrar disso para sempre. Aí depois eu fiz uma blusinha para ela, uma regata, aonde ela usa também. Uma regata. E ela adorou a regata. Vó que fez. Adorou. Isso não tem preço, né, Vera? É muito bom. Não Porque tem. Eu lembro que a minha avó fez um casaco para mim, uma vez que eu pedi, eu já era grande, já tinha uns 14 anos, 15. E, gente, eu usei aquele casaco. Mas eu usei até esgarçar, eu me arrependo, porque ele estragou, ele furou de tanto que eu usei. E a minha avó que fez. Ai, que orgulho, é uma delícia, muito bom. A pessoa vai pensar assim também, com certeza vai lembrar. Legal. Vai lembrar, e ela já está me pedindo mais. Meu Deus. É um prazer, assim, inestimável você terminar uma peça e ficar contente com o que você fez, né? E o melhor ainda é saber que agradou quem ganhou, né? É um remédio. O tricô é um remédio para nós, onde é mais que um remédio. E aquelas que estão procurando, que estão em depressão, ou que estão doentes, ou que estão assim, ansiosa, façam tricô. Procurem a Sandra.